Pois é, o mar se abriu e Deus é mais, o programa aqui da Rádio Cruz FM, todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23 horas, com o Padre Rogério. Muito bem, hoje dia 21 de junho de 2021, vamos lá então com o nosso rolê pelo mundo, esse quadro aqui que fala um pouco sobre as realidades atuais das questões humanas. Pois é, o Evangelho é humano, Jesus se encarnou, foi um ser humano e está presente então seus ensinamentos, sua prática até hoje na nossa história, tá legal? Então vamos lá então fazer aí um paralelo do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus com as nossas práticas, com as atitudes humanas e o que nós vimos, ouvimos e conhecemos da nossa história, da nossa realidade atual. Tá bom? Então vamos lá então. Hoje o tema que vamos falar é sobre os números e suas histórias. Devido então, prezado irmão, prezada irmã, vivemos um tempo difícil de pandemia e a gente vê os relatos aí de números disso, números daquilo, tantos mortos por dia, tantos curados, são tantos infectados e a gente acaba, ficando apenas nos números. Esquecemos o que existe de realidade, o que existe de verdade, o que existe de mentiras atrás desses números. Então vamos lá, Vamos meditar um pouco sobre isso? Então vamos conversar este rolê, pelo mundo, esse rolê pela realidade triste que estamos vivendo hoje. Muito bem. Cada número é uma história. Cada pessoa que soubemos que faleceu devido à Covid-19 possui uma história, possui uma família, possui alguém que chora a sua despedida, a sua partida, a sua Páscoa. Não é um número, simplesmente. As mais de 500 mil vítimas aqui no Brasil desta doença, deste vírus, são histórias que trouxeram alegrias para muitas pessoas que conviveram com cada pessoa que morreu. Da mesma forma como outras doenças, que acabam tirando vidas de entes queridos, quanta tristeza, quanta dor, quanta angústia. Cada um de nós já tivemos ou temos ainda experiência de entes queridos, de pessoas que amamos, que já faleceram. E o quanto foi difícil superar, o quanto foi difícil, o quanto está sendo difícil ainda superar, lembrar sem causar, uma saudade grande em nosso peito e a vontade de que essa pessoa esteja aqui conosco, que possa, estar vendo a minha formatura, que possa estar vendo eu, adquirir o meu primeiro carro, ganhar a minha casa própria, conseguir, pagar as prestações de algo que essa pessoa também, ela tinha ali a sua expectativa com a gente, da gente poder então vencer na vida, conquistar o nosso espaço, conquistar aquilo que sonhamos. Pois é, 500 mil pessoas. Vamos contar aí que essas 500 mil pessoas, cada uma delas na sua família fosse composta por mais 4. Então são muitas pessoas, centenas de milhares, se não for milhões, que choram, que sofrem, que também padecem aos poucos pela saudade, pela falta. E temos aí um número também de órfãos dessa pandemia, crianças que perderam seus pais, seus responsáveis, e que aqueles que não estão ali, abrigados
no seio da própria família, estão em casas de amparo, em casas abrigo, esperando uma adoção. Então não é brincadeira, tá, pessoal? Vivemos um tempo de crise enorme, que não atinge apenas a dor do luto, a dor da perda de alguém, também posteriormente, né, e secundário, outras questões psicológicas, questões econômicas, questões então de emprego, empregabilidade, questões de egoísmo humano, de indiferença humana, de maldade também humana, de oportunismo, gente, oportunismo político. Estão transformando a tristeza, os cadáveres, essas histórias em trampolim para se ganhar política, para se ganhar votos. E também, né, a corrupção. Aproveitam a deixa para corromper o Estado. O Estado nosso de direito, uma democracia, que é desde seu início sendo atacada, sendo humilhada, sendo maltratada, junto com o seu povo, o povo brasileiro. Pessoal, é muito sério. Precisamos ter mais empatia, precisamos ter mais corresponsabilidade política, sabermos eleger bem os nossos políticos, questioná-los, cobrar deles ações que favoreçam o povo, não um grupo que os patrocinam, que os grupos, né, que estão aí interessados que eles ganhem uma eleição para poder favorecer as suas grandes empresas, seus grandes negócios, seus investimentos, monstruosos, e que, né, desfavorece a população coletiva. Infelizmente, nós estamos num momento difícil, estamos num momento terrível, e não podemos ficar calados, não podemos ficar inertes, parados, acomodados. Como cristãos, nós somos chamados então a ser fermento na massa e a mudar então essa realidade triste e covarde de fake news, de políticos oportunistas que estão aí transformando tudo isso em trampolim político para conquistar então vitórias o ano que vem. Não digo apenas, né, o ano que vem, mas posteriormente, né? Seja na esfera do executivo, seja na esfera do legislativo, seja na esfera federal, municipal, estadual. Há, né, corrupção em tudo ainda no Brasil. E eles estão quebrando as pernas da democracia. Estão colocando a democracia, que é um regime que é então político para o bem do povo, está sendo então virando, né, uma democracia oligárquica, que favorece aos grupos mais ricos, favorece aí as grandes empresas, os grandes negócios, os grandes envolvimentos, os grandes investimentos, e o povo cada vez mais perdendo seus empregos, perdendo seus entes queridos, perdendo a sua dignidade, vendendo a sua força de trabalho por ninharias, que malemar conseguem pagar o aluguel de sua casa, ou comprar um remédio para o seu filho, e depender de um sistema de saúde que, em tese, no papel, é o melhor programa de saúde do mundo, isso é verdade, porém está sendo sucateado por nossos políticos, por essa classe de pessoas que se tornaram profissionais políticos e não políticos de verdade, que estão lá tantos e tantos anos derrubando, vetando coisas que era para o nosso bem, que era para a melhoria
da saúde de muita gente e também da educação. Um povo que não tem uma boa educação, no sentido então de conhecimento, no sentido de escolas, de faculdades, ela é um povo então que tende a ser manipulado por esses políticos, por essa classe de gente que esqueceu da sua origem, que esqueceram-se do seu povo, esqueceram de seus eleitores verdadeiros, a população que sofre, do pai de família que não sabe o que faz mais porque não consegue emprego, que muitas vezes cai no vício do álcool, no vício até mesmo das drogas, acaba abandonando a família e viram então moradores de rua, passando de cidade em cidade, sofrendo o frio da noite, a solidão da noite, a falta de um carinho, a falta de um afeto, porque a sua aparência, o seu cheiro causa nojo, quando não causa medo, insegurança, sofrimento para a sua vida e para a vida dos outros. Triste realidade a nossa. Então, não são números, são pessoas, são vidas que se esvaem como areia entre os vãos de nossas mãos. Perdemos pessoas que poderiam estar aí viva conosco, fazendo a nossa alegria, fazendo-nos dar risada, sustentando a nossa família, não deixando crianças então à sorte de serem maltratadas pelas ruas por outras pessoas inescrupulosas, maldosas, porque não tem mais quem os defenda contra o mal. Que sociedade perversa que nos tornamos, e covardes, porque nós não cobramos os nossos políticos as verdadeiras atitudes que eles têm que, pelo mandato que eles possuem, cobrar o que eles nos devem. Nosso suor paga o salário deles também, porque os nossos impostos vão para o funcionarismo público, seja ele ali já consagrado pelos concursos, sejam eles esses temporários pelo voto. Nós votamos nele e eles recebem para trabalhar para nós e nós não cobramos as atitudes, não cobramos a qualidade de serviço deles, o rendimento deles no trabalho. E a gente vê cada vez mais aprovações de leis que destoam o sentido do nosso viver, o sentido do nosso ser brasileiro. Tá difícil, viu, gente? Tá difícil. Brasil, tá difícil. E não é só agora com esse governo federal, já vem de antes. Então está ficando cada vez pior e a gente não se emenda. A gente não tem coragem, ou a gente se acomodou demais, se acostumou a apanhar, que a gente não consegue nem reagir mais perante a maldade da classe política e de gente que está ali atrelada a essa classe, que pratica o mal. Forjam notícias falsas, que nem são notícias, porque se é falso é mentira. E muita gente acredita na mentira do que na verdade, dos fatos, do óbvio. A gente tem que explicar o óbvio que já está na cara, a gente ainda tem que desenhar, fazer cálculos e mostrar para a pessoa, fazer mímica até mesmo, fazer um teatro para ver se a pessoa consegue entender que o Brasil está mal, que nós estamos mal, que a nossa vivência não é vivência, é sobrevivência, dia após dia, que o nosso salário malemar cobre o que precisamos manter. Hoje o seu dinheiro não compra amanhã o arroz que você comprou o mês passado. Você tem que diminuir a sua compra, porque o dinheiro perdeu o seu valor de compra. Perdeu qualidade de nos manter vivos.
Então vamos lá. Deus, através de Jesus, nos ensina a sermos pessoas melhores, a criarmos uma sociedade melhor, a ter políticos melhores. Então, vamos fazer a nossa parte perante o Evangelho. Vamos fazer a nossa parte perante as pessoas que sofrem, que são, os queridos de Jesus, os preferidos do Cristo Jesus, os preferidos do Evangelho. As pessoas sofredoras, empobrecidas, excluídas, marginalizadas, pisoteadas em todas as esferas das classes humanas, das classes sociais. Então vamos viver mais a empatia, nos colocar no lugar do outro e ser solidários com os seus sofrimentos, os nossos sentimentos, as vítimas da Covid, não só aquelas que partiram, mas também aquelas que ficaram, porque tem sequelas grandes e tem muita gente morrendo pelas sequelas de AVCs, de problemas cardíacos, problemas respiratórios que estão aí matando as pessoas depois de terem sido curadas aí por esse vírus, por essa pandemia. Então vamos ficar atentos, tá bom, pessoal? Use máscara, mantenha o distanciamento, não faça aglomerações. Você que é jovem, cuidado, que agora vocês estão em mais risco ainda do que antes, tá bom? Vamos lá, a coisa está piorando. Parece que a gente se acostumou, hoje morreu 2.000 pessoas. Amanhã, até o final de semana, irão morrer, tantas mil pessoas. Olha, foram 86 milhões de pessoas que ficaram curadas, mas dessas aí a gente vai contando as que já morreram devido então às sequelas, que não são contabilizadas como morte de Covid, mas foi em consequência dela, de forma indireta. E as que morrem de forma indireta, porque às vezes precisa de um leito de UTI para fazer uma cirurgia, acaba postergando porque não tem mais leito, e aí então a pessoa acaba morrendo porque não conseguiu fazer a cirurgia que poderia salvar a sua vida, porque faltou espaço nas UTIs de nossos hospitais. Então tem muito sangue nas mãos de muitos políticos, na biografia deles. E também, que está na nossa, que muitas vezes somos omissos e não cobramos de nossos políticos o seu verdadeiro serviço em prol do povo. Por isso que se chama política. A política, então, é um favor, um serviço para o povo. O significado de política é isso: serviço ao povo, para o povo. Tá bom? Democracia, serviço então político para o povo, não para os patrocinadores políticos de partidos e tal. Tá bom, galera? Já falei demais, Um papo muito chato, muito complicado. Já estamos aí, quase 10h30 da noite. E o nosso programa vai então até às 23 horas, tá bom? E até a próxima segunda, então, com esse nosso rolê pelo mundo aí. Um abraço. Vamos agora, então, ouvir a música Amor de Índio com a banda Roupa Nova. Pois é.